É, então, que é a fosforilação oxidativa. Então, para essa aula de hoje, eu estabeleci três objetivos principais. O primeiro deles é a gente entender a relação, estabelecer uma relação entre a oxidação de nutrientes e a mitocôndria. O segundo deles, definir a estrutura e a função e as funções que as mitocôndrias desempenham nas células. E a terceira, entender os princípios gerais que governam o transporte de elétrons na mitocôndria e quais os mecanismos que estão envolvidos no transporte de elétrons nesse sistema. Bom, ontem nós, na verdade, desde a primeira aula, nós estamos discutindo transferência de energia livre e nós já vimos essa equação anteriormente, que foi postulada pela primeira vez pelo cientista francês Antoine Lavoisier, em que ele estabelece a base do paradigma da bioenergética, na medida em que ele propõe que a respiração é um processo de combustão muito lenta, né, e é que a combustão, essa combustão, na verdade, ela é fruto simplesmente da transferência de elétrons dos nutrientes, ou seja, os nutrientes são oxidados, perdem elétrons, e esses elétrons são direcionados de alguma maneira para a molécula do oxigênio, que é um gás abundante na atmosfera, e esse gás, ele uma vez reduzido, né, então ele recebe os elétrons oriundos dos nutrientes e eles são transferidos para o oxigênio, sendo completamente reduzida a água. Nesse processo, energia é disponibilizada e essa energia é utilizada então pelas células aeróbias na síntese de ATP. E nós vimos ontem que quanto maior o conteúdo de elétrons, a densidade de elétrons dos nutrientes, maior é a quantidade de energia e, portanto, maior o potencial de produção de ATP, quando esses nutrientes mais reduzidos são completamente oxidados. De maneira que nós chegamos à conclusão, então, de que a quantidade de energia livre fornecida por um nutriente, ela é diretamente proporcional ao seu grau de redução. Ou seja, a quantidade de hidrogênios por massa de nutriente. E o que nós vamos ver hoje, a partir de hoje, na verdade, é como que esse processo de oxidação dos nutrientes e aproveitamento da energia do transporte de elétrons é utilizado na síntese de ATP. Nas células aeróbias, aeróbias aqui eu me refiro às células que são capazes de usar oxigênio molecular da atmosfera como aceptor final de elétrons, como destino final de todos os elétrons oriundos do metabolismo aeróbio. Nessas células aeróbias, a maior parte da produção de ATP, da oxidação dos nutrientes, a produção de ATP acontece em uma organela muito particular chamada mitocôndrias. As mitocôndrias, então, são organelas peculiares em que não só carboidratos, mas lipídios e proteínas são oxidados, produtos gerados no metabolismo desses três macronutrientes, são completamente oxidados no interior das mitocôndrias através de um conjunto de reações envolvendo desidrogenases, que nós vamos ver daqui a 3 aulas, no chamado ciclo do ácido cítrico. Esses ácidos orgânicos gerados na oxidação desses macronutrientes fornecem então elétrons na forma de potencial redutor, na forma de NADH e FADH2, que em última análise serão oxidados no chamado sistema de transporte de elétrons, encaminhando os elétrons então até a molécula do oxigênio, reduzindo o oxigênio à água. Nesse processo de transporte de elétrons, a energia, a primeira lei da termodinâmica, ela é sempre obedecida, então a energia presente nos elétrons ela vai ser conservada na forma de ATP. Como que esse processo acontece, como essa transferência de energia acontece, é exatamente um dos objetivos da aula de hoje. Só que para a gente entender como que todo esse processo de fosforilação oxidativa ocorre, a primeira coisa é a gente entender um pouquinho sobre a estrutura dessa organela, né? Então, as mitocôndrias, elas são organelas presentes em células eucarióticas e
que tem uma série de peculiaridades que a tornam únicas, né? Eu sou apaixonado por elas e por isso eu estudo e trabalho elas há mais de, mais de 15 anos. Né? E essas organelas, elas são bastante interessantes porque elas guardam muitas semelhanças com organismos procariotos. Isso, na verdade, tem uma base, inclusive evolutiva, né, da chamada origem endossimbiótica das mitocôndrias, né, que foi proposta pela pesquisadora Lynn Margulis no final da década de 60, em que ela propôs que as mitocôndrias, na verdade, têm uma origem de alfa-protobactérias, tipo Rickettsia. E existem várias características que suportam essa hipótese, mas ela não é completamente aceita na literatura. Mas o fato é que uma das características interessantes dessa organela é o fato dela possuir duas membranas. Essa, na verdade, é uma representação esquemática de uma mitocôndria protótipo. Tá? Então, ela possui uma bicamada fosfolipídica de uma determinada área. Essa bicamada fosfolipídica, ela tem uma composição muito mais lipídica do que proteica e ela é composta por várias proteínas chamadas porinas, que permite a passagem de vários solutos. Então essa membrana, ela é uma membrana muito pouco seletiva, ela é bastante permeável a vários componentes citosólicos. Além dessa membrana, as mitocôndrias possuem uma outra membrana, uma outra bicamada fosfolipídica, que na verdade, ela tem uma área muito maior do que a área da membrana externa. Né? E essa membrana interna, ela tem características muito interessantes. A primeira delas é pelo fato dela ter uma área muito maior do que a membrana externa, ela se compacta dentro desse volume gerado pela membrana externa através de cristas, né? São esses dobramentos da membrana interna para que ela possa ocupar um espaço definido dentro da membrana, né, gerado pela membrana externa. Essa membrana interna, ela tem uma composição muito diferente da membrana externa, e razão pela qual ela tem uma composição, na verdade, mais proteica do que lipídica. Ela é praticamente uma membrana proteica, o que é muito curioso. E por conta disso, essa maior composição proteica torna ela extremamente impermeável. Ela é uma membrana muito seletiva. Qualquer soluto que é transportado para a parte mais interna da organela só vai ser transportado através de um transportador específico. Né? E essas duas membranas, elas delimitam, na verdade, dois espaços importantes. Um é um chamado espaço intermembrana, que é o espaço gerado entre as duas membranas. Tá? Eu vou falar melhor dele mais à frente. E um outro espaço mais interno, que é a chamada matriz mitocondrial. Tá? É como se fosse o citosol da mitocôndria. Tá? Boa parte das reações do ciclo do ácido cítrico e da oxidação dos nutrientes vai acontecer aqui na matriz. Enquanto que na membrana interna é o local onde vários complexos proteicos se localizam, especialmente nessas cristas, tá? É aqui nessas cristas que se localiza a maior parte dos componentes que a gente vai discutir hoje aqui da fosforilação oxidativa. Inclusive essa bolinha preta aqui que está representada, que é, na verdade, a ATP sintase, que é o complexo proteico que é capaz de sintetizar ATP, que a gente não vai discutir hoje, a gente vai discutir na aula da quinta-feira da semana que vem como que a energia fornecida no transporte de elétrons vai ser usada na síntese de ATP. Tá? Embora a gente olhe para essa estrutura e consiga reconhecer ela rapidamente, isso é uma mitocôndria. Se a gente começa a olhar na natureza, quais são a diversidade de morfologias que essa organela adota, ela é bastante grande. Então eu estava comentando sobre a morfologia, né? Quando a gente olha a estrutura de uma mitocôndria no microscópio eletrônico, quer dizer, essas são todas imagens do microscópio eletrônico de mitocôndrias de diferentes tecidos e organismos. Né? A gente olha essa daqui numa célula pancreática, a gente consegue reconhecer imediatamente o que é uma mitocôndria. Né?
Mas seja não, um protozoário, não, ou uma glândula adrenal, ou um astrócito, por exemplo, é completamente diferente, né, de um peixe, da brânquia de um peixe, do músculo de voo de um mosquito. Né? Essa daqui foi eu que tirei essa foto, de minha autoria. Repara, elas são bem diferentes, né? Elas têm estruturas bem peculiares, mas todas elas guardam essa estrutura comum de possuir duas membranas, e a membrana interna sempre de uma área maior do que a membrana externa. Né? Então, essa diversidade estrutural, morfológica, ela define um pouco sobre as funções que essas organelas desempenham também. Né? Aqui no caso, se a gente olhar essa estrutura, essa morfologia das mitocôndrias no músculo de voo do mosquito, né? Que a gente está vendo aqui, a gente praticamente não consegue enxergar a matriz com tamanha densidade de membranas internas que existe aqui. Claro, isso faz todo sentido. Quer dizer, essa é uma organela chave na produção de ATP e na oxidação, acoplar a energia da oxidação dos nutrientes na síntese de ATP. Então é natural que imaginar que nesse tecido que faz um inseto voar, faz um bicho voar, né, que ela tenha uma capacidade bioenergética muito alta. Portanto, uma boa quantidade de ATP sintase, né, e maquinaria para oxidar os nutrientes. Uma outra característica importante nas mitocôndrias que as tornam peculiares é o fato de elas possuírem um genoma próprio. Esse genoma, não só um genoma, mas o código genético também é peculiar, ele é diferente do código genético nuclear. As mitocôndrias possuem ribossomas próprios, ou seja, tem uma maquinaria de tradução de proteínas própria. Né? Quer dizer, é quase que uma entidade viva dentro das células. Isso já foi levantado no passado algumas vezes. Na década de 60, se tentou manter mitocôndrias fora, extrair as mitocôndrias dentro das células e manter elas vivas fora das células. Claro, não conseguiram. Mas, dado o grau de quase que independência molecular da célula hospedeira, né, isso é interessante pensar dessa forma. Né, essas organelas são quase que parasitos endosimbiontes dentro das nossas próprias células e que a gente troca componentes que são importantes, são benéficos para os dois. Né? Mas o genoma dela é um genoma bem pequeno. São representado aqui um esquema do genoma do mitocondrial, onde cada gene aqui está representado por um retângulozinho e uma cor. Os genes envolvidos no processo de fosforilação oxidativa que a gente vai discutir hoje são esses coloridos, tá? Os rosinhas, verdes, amarelo e azul. E esses marronzinhos aqui são RNAs ribossomais, ou seja, são codificantes de RNAs ribossomais. Então vejam que o genoma mitocondrial ele codifica uma quantidade relativamente pequena na verdade bem pequena de proteínas, né? Mas essas proteínas são extremamente importantes no processo de síntese de ATP. Por que esses genes estão aqui e não no núcleo? Né? Existem várias teorias que levantam, postulam hipóteses. Uma delas é de que essas proteínas que são codificadas pelo genoma mitocondrial são proteínas extremamente hidrofóbicas. E como a maior parte das 1.100 proteínas diferentes que compõem uma mitocôndria são codificadas pelo genoma nuclear, se acredita que essas proteínas hidrofóbicas fossem codificadas pelo núcleo, elas provavelmente agregariam no citosol e elas não chegariam nas mitocôndrias. Né? Essa é uma hipótese, né, que vem sendo postulada. Mas o fato é que, embora o genoma mitocondrial ele codifique uma quantidade relativamente pequena de genes, mutações nesses genes são extremamente deletérias. Né? Então existem as chamadas doenças mitocondriais, doenças genéticas que afetam um desses genes codificados pelo genoma mitocondrial. Aqui eu trago o exemplo de uma delas. Né? Essa é uma das doenças mitocondriais conhecidas, genéticas conhecidas, chamada MELAS. MELAS é o acrônimo da sintomatologia, né? Convulsões, acidura lática, encefalopatia mioclônica.
Quer dizer, a pessoa tem convulsões, produção de ácido lático e encefalomiopatia crônica, né? Essa é uma mitocôndria, uma imagem de microscopia eletrônica de uma biópsia muscular de uma criança com melas. Veja as alterações estruturais, as proteínas até meio que agregam, cristalizam dentro na matriz, né? Quer dizer, uma criança diagnosticada com melas, ela tem uma sobrevida relativamente curta, né? E isso é só para... Existem mais de 60 doenças conhecidas, com diferentes mutações, mas elas... a forma de tratamento é bastante limitada ainda para essas doenças, né? Bom, mas além o que essas organelas fazem? A gente vai discutir um aspecto, mas o que a ciência conhece até hoje, né, sobre essa organela, né, ela está envolvida em inúmeros processos celulares. A gente vai focar só aqui no metabolismo. Mas cada vez mais a gente descobre papéis que essa organela desempenha ou afeta em outros processos celulares, resposta imune, diferenciação celular, morte celular, né, bastante conhecido, um processo de morte celular, apoptose, por exemplo, né, e uma infinidade de outros processos. E por conta disso, o interesse médico acerca dessa organela também vem crescendo bastante na literatura. Só para vocês terem uma ideia, se a gente considera todos as diferentes organelas, não todas, mas as diferentes organelas celulares, e qual a importância que cada uma delas tem nas publicações médicas, na literatura médica ao longo dos anos, a gente vai ver que a mitocôndria hoje ela representa a organela que tem o maior percentual de publicações de artigos científicos da área médica, mais do que o núcleo, o retículo e Golgi, né? Então, em que doenças são essas? Que patologias são essas, né? Eu falei sobre as doenças mitocondriais, as genéticas, né? As mutações no genoma mitocondrial, mas nós temos, por exemplo, o envolvimento direto de alterações na estrutura e função da mitocôndria em doenças neurodegenerativas, em doenças inflamatórias, doenças metabólicas, câncer e por aí vai. Tá? Então, a mitocôndria é uma organela central no metabolismo celular. E, voltando àquele paradigma postulado pelo Lavoisier, né, e da onde vem a energia, né, a energia oriunda da oxidação dos nutrientes, e a redução do oxigênio à água é um processo que é extremamente favorável do ponto de vista termodinâmico, né? Nós vimos que o ΔG em condições padrão da redução do oxigênio à água é da ordem de 230 kJ por mol, comparado à energia necessária para a síntese de 1 mol de ATP, que são 30 kJ por mol em condições padrão. Quer dizer, só a redução do oxigênio à água ela fornece energia suficiente para sintetizar algo em torno de 7 moles de ATP por mol de oxigênio reduzido, né? Mas, obviamente, isso não é totalmente acoplado, a energia não é totalmente aproveitada, estocada na forma de ATP, porque se dissipa, né? Independente do processo, sempre uma parte do calor, da energia vai ser dissipada na forma de calor. Então, o que a gente vai começar a ver é que como que esses elétrons então chegam até o oxigênio, tá? Então, os nutrientes eles vão ser oxidados por um conjunto de reações que aí vai ser particular para cada tipo de macronutriente, tá? Então, os carboidratos serão oxidados majoritariamente através das reações da glicólise. Os lipídios serão oxidados majoritariamente através da oxidação, da beta-oxidação, seja no peroxissomo, seja nas mitocôndrias, e os aminoácidos serão oxidados também nas mitocôndrias. Então, independente do macronutriente, os elétrons serão removidos desses nutrientes e serão usados na redução de moléculas de NAD e FAD, gerando NAD e FAD reduzidos. E, na verdade, são essas moléculas de NAD e FAD reduzidos que são comuns. Não importa o macronutriente. Os elétrons vão convergir para essas duas moléculas carreadoras de elétrons e na transferência de energia desses elétrons de NAD e FAD até o oxigênio, energia também vai ser disponibilizada.
né, em torno de, em condições padrão, cerca de 150 kJ por mol de NAD ou FAD oxidado. Então o que a gente vai começar a entender hoje é exatamente essa seta aqui, tá? Como que é a energia é disponibilizada na oxidação de NAD e FAD. Na membrana interna mitocondrial, eu comentei que a membrana interna mitocondrial ela é mais proteica do que lipídica até. E essa maior composição de proteínas na membrana interna ela é dada principalmente pela presença de complexos proteicos, grandes complexos proteicos. Eu estou destacando aqui 4 deles, mas existem muito mais, tá? E esses são os mais comuns, né? São chamados complexos do sistema de transporte de elétrons, né? Complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. Cada um desses complexos proteicos vai desempenhar, tem uma estrutura definida, uma composição de subunidades proteicas, né, peculiar, e grupamentos prostéticos. O que são essas moléculas, né? São moléculas, são arranjos, moléculas ou arranjos moleculares que permitem com que reações de oxirredução possam acontecer. Né? Então, reparem, todos esses 4 complexos possuem pelo menos um grupamento prostético. Pode ser um M, pode ser um centro ferro-enxofre, pode ser um centro de cobre, uma flavina, mono ou dinucleotídeo. O que esses grupos prostéticos têm em comum? Eles têm em comum a capacidade de realizar reações de oxirredução. Então, lá na membrana interna mitocondrial, né, se a gente dá um zoom aqui numa daquelas cristas mitocondriais, né, e a gente ampliar, a gente seria capaz de ver lá na membrana interna arranjos proteicos de múltiplas formas, né? Complexo 1, complexo 2, complexo 3, citocromo C, complexo 4. E esses complexos, na verdade, eles atuam de maneira sequencial. O complexo 1, por exemplo, qual é a atividade dele? O complexo 1 ele é o complexo responsável pela oxidação do NADH. Então, os elétrons são removidos do NADH pela atividade do complexo 1, e esse elétron, essa bolinha vermelha, né, que é as setas vermelhas que representam o caminho dos elétrons, ela vai ser transferida para esse Q aqui. O que é esse Q? Esse Q representa uma molécula orgânica chamada ubiquinona. Tá? Ela não é uma proteína, é uma molécula orgânica, uma quinona, e que na verdade é estruturalmente muito semelhante à vitamina K. Tá? Essa molécula de ubiquinona, uma vez reduzida, então os elétrons são transportados do NADH através da atividade do complexo 1 até a ubiquinona. E da ubiquinona, a ubiquinona reduzida, né, o ubiquinol, transporta esses elétrons então para o complexo 3. Né, e do complexo 3 para o citocromo C, do citocromo C para o complexo 4, e do complexo 4 para o oxigênio, virando água. Então, essa sequência de reações de oxirredução define um caminho em que a energia dos elétrons oriundas do NAD, agora que chega até o oxigênio e vira água, a energia, quer dizer, o elétron foi entregue ao oxigênio e o oxigênio virou água. Mas para onde vai a energia desses elétrons? Né? Isso representa aqui essas setas cor de laranja. Então, uma parte da energia, na verdade, boa parte da energia oriunda do transporte dos elétrons, ela vai ser aproveitada no transporte vetorial de prótons do espaço intermembrana, que seria essa parte mais interna aqui, ou seja, desculpa, da matriz mitocondrial, que seria a parte mais interna, para o espaço intermembrana, que seria essa parte amarela aqui. Tá? Então, à medida que os elétrons vão sendo transportados por esse sistema, prótons são transportados para fora. Né? E aí a gente vai ver na quinta-feira da semana que vem como que essa energia do chamado gradiente de prótons, que é acumulado, que é gerado através dessa membrana interna, é aproveitada na síntese de ATP. Tá? Mas então esse caminho, complexo 1, ubiquinona, complexo 3, complexo 4, oxigênio, embora ele seja praticamente universal em praticamente todas as células aeróbias, existem variações
sobre na entrada dos elétrons, né? Então a gente vê aqui caminhos alternativos. A gente vê outras desidrogenases, como a succinato desidrogenase, como a flavoproteína transferidora de elétrons, que é um complexo proteico envolvido na beta-oxidação, ou a glicerol-fosfato desidrogenase, nós temos múltiplas desidrogenases que estão ancoradas na membrana interna mitocondrial e que convergem a oxidação de determinados metabólitos, né, diferentes metabólitos, convergem na redução de ubiquinona. Tá? Por isso, o termo cadeia de transporte de elétrons não é mais adequado, né, embora ele ainda exista nos livros textos de bioquímica, porque cadeia de transporte de elétrons subentende a existência de uma única cadeia de eventos, né? Complexo 1, complexo 3, complexo 4. Não é bem assim, né? O que nós temos é um sistema de transporte de elétrons que é convergente na ubiquinona, e a partir da ubiquinona, repara que todas as desidrogenases elas convergem elétrons para ela, né? E a partir da ubiquinona, aqui sim, aqui nós temos uma cadeia de transporte de elétrons. Se a gente puder fazer uma analogia bem grosseira, né, eu gosto de fazer isso para tentar colocar isso num contexto corriqueiro. Tentem imaginar esse sistema de transporte de elétrons como se fosse um mapa da nossa cidade. Tá? Vamos imaginar que nós somos elétrons e o nosso objetivo é chegar em Niterói. Tá? O Niterói, então, seria o complexo 4. Tá certo? Vamos assumir que não existe um outro caminho para se chegar a Niterói a não ser passar pela ponte Rio-Niterói. A gente sabe que tem um caminho aqui por trás, por Magé, mas esquece, ele não vai fazer parte desse esquema. Tá? Então nós, como elétrons, queremos chegar até a citocromo oxidase, até o complexo 4, porque é aqui que o oxigênio vai ser reduzido à água. Né? Da mesma forma que o sistema de transporte de elétrons nas mitocôndrias, né, nós temos vários caminhos possíveis para chegar até a ponte Rio-Niterói. Né? Quer dizer, a ponte Rio-Niterói ela seria equivalente ao complexo 3. Tá? Quer dizer, qualquer alteração nesse fluxo aqui, né, se a ponte Rio-Niterói fecha, você não consegue chegar a Niterói. Né? Então, inibições, por exemplo, no complexo 3, impedem completamente a atividade respiratória celular. Tá? Só que nós temos múltiplas possibilidades para chegar até a ponte Rio-Niterói. Né? Mas todas elas necessariamente têm que passar pelo Caju. Né? Quer dizer, a gente tem que chegar no Caju, na região do Caju, para poder pegar a ponte. Não tem jeito. Né? O Caju seria o equivalente ao ubiquinona. Né? Agora, para chegar no Caju, existem várias possibilidades. Né? Eu posso pegar a Avenida Brasil, né? Eu posso seguir a Avenida Brasil e chego no Caju. Seria, por exemplo, o complexo 1. Eu posso vir pela linha vermelha e chegar no Caju. Por exemplo, a glicerol-fosfato desidrogenase. Ela fornece elétrons diretamente para o ubiquinona. Eu posso pegar a linha amarela, seria, sei lá, o complexo 2. Né? Eu posso chegar no Caju via complexo 2. Ou eu posso pegar o túnel Marcelo Alencar, né, e também chegar, né, a flavoproteína transferidora de elétrons também fornece elétrons para o ubiquinona. Né? Então, isso significa dizer que, então o fluxo de carros de todas essas vias é igual, que chegam aqui no Caju, o fluxo é igual? Não, não é. Nós sabemos que quando a Avenida Brasil fecha, tem um acidente, alguma coisa, a cidade vira o caos. Né? Se o complexo 1 é inibido, nós temos severas consequências metabólicas. Isso significa necessariamente dizer que a capacidade respiratória vai ser completamente bloqueada? Não, porque existem mecanismos compensatórios. Né? Você vai ter que sair daqui da Avenida Brasil para chegar, por exemplo, na linha amarela para poder chegar no Caju. Né? Então, isso mostra para a gente que mutações em determinados componentes do sistema de transporte de elétrons não são tão deletérias quanto mutações nesses complexos, por exemplo. Mutações no complexo 4 ou mutações no complexo 3 são muito mais deletérias do que mutações nesses outros componentes.
Tá? Então, nesse ponto, a gente começa então a entender que a energia oriunda da oxidação de NADH, ou de succinato, ou de ácidos graxos, ou de glicerol-fosfato, ou de outros metabólitos que são oxidados por desidrogenases específicas e localizadas na membrana interna e que entregam seus elétrons para a ubiquinona, essa energia ela vai ser conservada, em grande parte, através de uma atividade dupla realizada pelos complexos proteicos envolvidos. Se for o complexo 1, complexo 3 ou complexo 4. Ou seja, à medida que o elétron passa por esses complexos, a energia presente dos elétrons vai permitir com que esses complexos proteicos consigam catalisar uma reação que é termodinamicamente desfavorável, que é transportar prótons através deles, né, através de uma membrana, contra um gradiente eletroquímico. Né? Então, à medida que os elétrons, a chamada sistema de transporte de elétrons funciona, né, a respiração vai funcionar, a concentração de prótons no espaço intermembrana tende a aumentar. Né? E como acúmulo de uma espécie química e elétrica é uma forma de energia, né? Isso significa dizer que quanto maior a concentração de prótons no espaço intermembrana, mais difícil vai ser, maior vai ser o requerimento de energia necessário para que prótons sejam transportados. Tá? Então, isso levanta algumas questões, né? Acho que a primeira delas é a seguinte: poxa, mas o que define o caminho do elétron sair daqui, do NADH, do NAD reduzido, e chegar até o oxigênio? O que faz o elétron sair daqui para cá? Se a gente olhar aqui esse gráfico, do lado esquerdo, esquece o lado direito por enquanto, tá? O que esse gráfico está mostrando aqui? Ele está mostrando o potencial de redução em condições padrão, tá? Que é expresso em volts, tá? Nessa unidade. Repara que o NAD, na sua forma reduzida, ele tem algo em torno de menos 300 milivolts de potencial de redução. O oxigênio, por sua vez, o oxigênio molecular, ele tem um potencial de redução da ordem de 700 milivolts. Quanto maior o potencial de redução, significa maior a afinidade que esse componente tem por elétrons. Então a gente vê que ao longo de todo o sistema de transporte de elétrons, né, o coque aqui é ubiquinona, tá? É aquele que, é o caju. Tá? Repara que ao longo de todo o transporte, do sistema de transporte de elétrons, ubiquinona, complexo 3, complexo 4, até chegar ao oxigênio, a gente vê o quê? A gente vê que o potencial de redução aumenta. Ou seja, o que define com que os elétrons sigam esse caminho no sistema de transporte de elétrons é nada mais do que um potencial de redução crescente desses componentes que catalisam reações de oxirredução. Né? Então esse é um ponto importante para nós. Não é uma sequência, não é um caminho qualquer que o elétron segue. Diga. Licença, você pode voltar e explicar um pouquinho melhor especificamente o potencial de redução? Porque para entender a explicação do senhor, a gente tinha que ter em mente bem claro o potencial de redução e eu não tenho na minha cabeça. Então, o potencial de redução, na verdade, ele define o potencial com que uma molécula tem de se reduzir. Tá? Ou seja, ela define qual é a avidez que aquela molécula tem por elétrons. Se ela tem um potencial de redução alto, como é o caso do oxigênio, significa que ela tem uma afinidade muito maior por elétrons, né, do que o NAD reduzido. Tá? Então esse parâmetro, potencial de redução, ele define a afinidade, a avidez por elétrons que aquele composto tem. Tá? Nesse caso, quando a gente olha os componentes do sistema de transporte de elétrons, a gente vê que o oxigênio é o componente que tem o maior potencial de redução, né? Algo em torno de 700 milivolts. Comparado ao NAD reduzido, o NADH,
O NADH tem um potencial de redução próximo de menos 300 milivolts, bem menos. Quer dizer, isso significa dizer que se a gente tem um par redox, né, a gente tem NAD reduzido mais oxigênio molecular, a tendência desse par redox é que os elétrons saiam do NADH e sejam encaminhados para o oxigênio, que é o elemento que tem a maior afinidade por elétrons. Tá? Entendeu? Né? Só que isso não acontece. O interessante disso é o seguinte, repara que essa seta, né, embora a gente tenha essa variação enorme de potencial de redução do NADH até o oxigênio, a gente não tem uma seta direta para cá. Não é numa única etapa que essa redução do oxigênio acontece. Ela vai acontecer em múltiplas etapas. Né? Aí a gente volta àquele conceito de vias metabólicas, né, de ontem. Né? São múltiplas reações que são executadas pelas células para que o processo final aconteça. Né? Então, embora tenha essa variação de potencial de redução enorme aqui, a gente vê que existem várias, essa transferência acontece em múltiplas etapas. Né? Mas repara que todas elas, o que elas têm em comum? Cada etapa sempre vai acontecer com um aumento no potencial de redução. Né? Então, a ubiquinona, ela tem um potencial de redução maior do que o NADH. O citocromo B, por exemplo, que é um componente do complexo 3, ele tem um potencial de redução maior que a ubiquinona. O citocromo C, idem. A citocromo A, da citocromo oxidase, da complexo 4, idem até o oxigênio. Então, na verdade, é o potencial de redução crescente que define esse caminho. Tá? E o potencial de redução, ele guarda uma relação direta com a termodinâmica. Né? Reparem agora do lado direito do gráfico, esse segundo eixo Y aqui, né? A gente vê aqui a variação de energia livre em quilocalorias. Né? Se nós usássemos relativos ao NAD, aqui no caso. Tá? Então, o NAD reduzido, ele tem a transferência de elétrons do NAD reduzido até o ubiquinona. Essa reação ela resulta na liberação de cerca de 12 quilocalorias por par de elétrons transportado. O NADH transporta 2 elétrons e a ubiquinona transporta 2. Quer dizer, então, nessa reação de redução de ubiquinona por NADH, usando 2 elétrons, 12 quilocalorias por par de elétrons são fornecidas. Uma outra etapa, né, por exemplo, a transferência entre o citocromo B e o citocromo C, nós temos aqui mais um salto. 10 quilocalorias por mol são fornecidas nessa reação. E o último, o maior de todos, é a transferência efetiva de elétrons até o oxigênio, né, do citocromo A do complexo 4 até o oxigênio, que libera em torno de 24 quilocalorias por par de elétron. Né? Então, reparem que, considerando agora a termodinâmica, quer dizer, o conteúdo total de energia livre que é fornecido nessa via, isso significa dizer que, durante a transferência de elétrons lá do NADH até o oxigênio, nós temos uma disponibilização de energia livre enorme para cada par de elétron. Tá? Essa conta toda está sendo feita para cada par de elétron. Tá? Lembrando que o oxigênio ele é reduzido usando 4 elétrons e 4 prótons. Né? Então, na verdade, a conta é até maior. Então, a questão aqui é a seguinte. Bom, primeiro ponto. Todos esses valores são obtidos em condições padrão. Tá? Isso significa dizer que são condições químicas estabelecidas in vitro. Isso muda consideravelmente no ambiente celular. Primeiro ponto. Segundo, mesmo considerando o ambiente celular, essa variação de potencial de redução e a variação de energia livre, ela vai continuar existindo. Não exatamente com esses valores exatos, mas bem próximo disso. Tá? Por que a variação de energia livre é maior aqui, na redução de ubiquinona, do que na redução do citocromo C? Né? CIT aqui é citocromo, é um daqueles componentes proteicos que tem grupamentos M, que fazem reações de oxirredução, são chamados citocromos. Tá?
Por que a disponibilização de energia livre aqui é menor? Simplesmente pela natureza química do citocromo. Como a gente discutiu na segunda aula, a variação de energia livre, ela, na verdade, ela é uma propriedade, energia é uma propriedade da matéria. Isso significa dizer que se a estrutura da matéria muda, é bastante provável que a quantidade de energia presente nesse componente vai mudar. Né? Então, Mas assim, o fluxo não é determinado pelo potencial redox, pelo aumento do potencial redox? sim. Se o potencial redox é maior, ele não deveria liberar mais energia? Isso não está fazendo sentido na minha Não, cabeça. não, liberar no total vai liberar, porque é somatório aqui, né? Porque o elétron que sai daqui, ele vai chegar aqui. Ou seja, quando ele sai daqui, só nessa primeira etapa, ele liberou 12. Quando ele sai daqui para cá, quer dizer, daqui para cá, ele libera mais 10. Tá? Então, na verdade, para ele chegar até aqui, ele liberou 12 mais 10, ou seja, menos 22. Quando ele chegar aqui, ele vai liberar o quê? Menos 46. Né? Então, para cada... Ele libera esses 12 mais os 10. Isso, é somatório. É somatório por quê? É somatório porque é um sistema de transporte de elétrons. Né? É uma sequência de reações que tem um destino final, é o oxigênio. Tá? Então, esses valores aqui, eles são somatórios, eles são combinados no final. Tá? Ficou claro? Desculpa, mais ou menos. É porque, assim, realmente, pelo que eu estou entendendo, o potencial, esse 10 é em relação ao citocromo B e C, né? Isso, A energia liberada pelo B e C. exato. Então, mas assim, exatamente, eles não deveriam ter um potencial de redução maior do que o NAD ou o biquinona, por exemplo? Não, porque repara que o salto, o conteúdo total de energia disponibilizada é proporcional ao delta de potencial de redução. Repara que o delta de potencial de redução aqui é menor do que o delta de potencial de redução aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Olha no citocromo A. Olha o delta de potencial de redução do citocromo A até o oxigênio em relação ao do citocromo B. É bem menor. Por isso que a redução do oxigênio fornece mais energia do que a redução do citocromo C, em condições padrão, né? Entendeu? Agora, por que o potencial de redução, esse delta de potencial de redução, ele é menor aqui nessa etapa? Por uma propriedade intrínseca desses componentes, pela estrutura deles. A estrutura deles é diferente, então isso confere que nessa transferência a variação de potencial de redução e, por conseguinte, o potencial energético vai ser diferente. Tá? Então, essa é uma pergunta muito importante. Mas aí a gente chegou até o oxigênio, quer dizer, todo o metabolismo aeróbio, não importa o macronutriente, né? Gordura, proteína, carboidrato, foi oxidado, chegou no oxigênio e virou água. Né? Forneceu aí algo em torno de 47 quilocalorias por par de elétron. E daí? Para onde vai a energia? Né? Para onde vai a primeira lei da termodinâmica? O que essas organelas, as mitocôndrias, fazem com essa energia que é disponibilizada no transporte de elétrons para obedecer à primeira lei da termodinâmica? O grande salto aqui vem do seguinte: essas etapas, repare que essas etapas onde ocorre liberação de energia, né, aqui, oxidação de NADH e redução de ubiquinona. Aonde que acontece isso? Complexo 1. É no complexo 1 que vai acontecer essa reação e a disponibilização de energia livre. Aqui, a redução do citocromo C. Aonde que isso vai acontecer? No complexo 3. E aonde que vai acontecer a redução de oxigênio à água? No complexo 4. O que esses complexos proteicos 1, 3 e 4 têm em comum, além do fato de disponibilizarem energia livre? Eles usam essa energia disponibilizada no transporte de prótons. Tá? Então, durante a passagem dos elétrons nesses três pontos, no complexo 1, no complexo 3 e no complexo 4, essa energia que é disponibilizada, ela é usada, ela não é perdida, ela é conservada, acoplando essa reação exergônica a um processo endergônico, desfavorável, que é transportar prótons através da membrana interna. Tá? Então,
ao longo dos anos, se descobriu que, de fato, os complexos 1, 3 e 4, quando transportam elétrons, eles acoplam o transporte de prótons através da estrutura desses complexos, gerando então o chamado gradiente eletroquímico de prótons, né? E aí, na semana que vem a gente vai entender como que esse gradiente, o acúmulo de prótons gerado pela respiração, vai ser aproveitado na síntese de ATP. Tá bom? Eu quero passar esse videozinho aqui, que é bem interessante, da Harvard-X. Está disponível lá no AVA, mas só para a gente contextualizar, fazer um pequeno resumo da aula de hoje, tá? Em que a gente vê que lá na membrana interna, né, então então nós temos a membrana externa, a membrana interna, e na membrana interna é onde se localizam os complexos proteicos pertencentes ao sistema de transporte elétrico, complexo 1, complexo 3 e complexo 4. Esse aqui é a ATP sintase que a gente vai discutir na semana que vem. Tá? E aí, né, nessa passagem, então na atividade desses complexos 1, 3 e 4, né, então o complexo 1 ele vai oxidar o NADH, o elétron vai seguir aquele caminho e vai reduzir o ubiquinona. Olha lá. A ubiquinona, então, ela vai transportar o elétron para o complexo 3, né, e o complexo 3 para o citocromo C, e o citocromo C para o complexo 4, e o complexo 4 para o oxigênio. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Reparem que na passagem do complexo 1, próton é transportado para fora. Quer dizer, esse transporte de próton, ele só vai acontecer quando o elétron passar por aqui. Por quê? Lembra daquele degrau termodinâmico que eu mostrei no gráfico anterior. Para o complexo 1 fazer esse transporte de próton, precisa de energia. Essa é uma reação termodinamicamente desfavorável. Só vai acontecer se ela for acoplada energeticamente a uma reação exergônica, que é qual? A redução da ubiquinona. A oxidação do NADH é a redução de ubiquinona, que é um processo exergônico. Então essa energia ela é acoplada ao transporte de prótons, né? A mesma coisa vai acontecer aqui no complexo 3. Olha lá. A ubiquinona reduzida entregou o elétron para o complexo 3, né, e o complexo 3 entrega para o citocromo C. Nessa etapa aqui, há liberação de energia e o complexo 3 usa no transporte de prótons para o espaço intermembrana. E, por fim, a mesma coisa acontece aqui no complexo 4. O citocromo C entrega o elétron para o complexo 4 entrega para o oxigênio e a energia disponibilizada é usada no transporte de prótons. Tá? E aí a ação em conjunto de todos esses complexos resulta no acúmulo de prótons no espaço intermembrana. Então, prótons se acumulam aqui e isso gera uma carga líquida positiva no espaço intermembrana em relação à parte mais interna da organela, a matriz. Tá? Então, nesse complexo proteico da chamada ATP sintase, é onde ocorre efetivamente a síntese de ATP. A gente não viu síntese de ATP até agora aqui, tá? A gente só viu o acoplamento da energia do transporte de elétrons na formação do gradiente eletroquímico de prótons. Na semana que vem a gente vai entender então como que essa maquininha molecular, a ATP sintase, ela usa a energia do gradiente de prótons acoplando na síntese de ATP. Tá? Então eu encerro então a aula de hoje fazendo algumas conclusões. A primeira delas então é de que a oxidação dos nutrientes então ela ocorre primordialmente nas mitocôndrias, independente do macronutriente. As mitocôndrias elas são organelas que têm uma estrutura muito particular, têm um genoma próprio e tem duas membranas de composição e estruturas distintas que definem compartimentos que são bem importantes na fosforilação oxidativa. NAD e FAD reduzidos então fornecem elétrons para esse sistema chamado sistema de transporte de elétrons, que ele, na verdade é mediado por complexos proteicos localizados na membrana interna.
o fluxo de elétrons desses transferidores NAD, FAD reduzidos até o oxigênio, ele é determinado pelo potencial redox crescente dos componentes do sistema de transporte de elétrons. E, por último, a energia fornecida na passagem dos elétrons é utilizada, ela é acoplada energeticamente na formação de um gradiente eletroquímico de prótons através da membrana interna mitocondrial. Então, na semana que vem, na quinta-feira, a gente vai entender então como que essa energia do gradiente eletroquímico de prótons ela é aproveitada na produção de ATP. Eu sempre deixo uma bibliografia recomendada, o clássico Stryer, disponível gratuitamente no NCBI. E eu estou recomendando aqui 2 sites, um da professora Alessia Kowaltowski, do IQ, da USP, uma introdução ao metabolismo e fosforilação oxidativa, e uma aula fantástica do professor Jared Rutter, da Universidade de Utah, que é absolutamente maravilhosa para quem quiser entender um pouquinho mais sobre fosforilação oxidativa.